Rapaz, na moral, Rondon foi assim um grande militar, além de ser sertanista, o cara nasceu em Mimoso, raiz, descendente de indígena, terena, bororo, guaná. Desde cedo aprendeu o ofício da vida sofrida. Ele deixa, inclusive, uma frase assim: desde cedo aprendi a viver de saudade. Rondon não conheceu seu pai, a sua mãe morreu depois de 2 anos que ele nasceu, foi criado pelo tio, fez magistério, se formou aos 16 anos, mas o objetivo dele era ser militar. E ele foi ser militar. E na academia da Praia Vermelha, ele conhece Benjamin Constant, conhece Carlos Gomes, o coronel Carlos Gomes, que vai levar Rondon para essas experiências. E o Rondon, então, acaba gostando. Ele dizia que ele era bicho do mato. Não tinha onda. Sabia nadar muito bem, cavalgar. Cara, ele era um cara raiz. Esse é o fato, é raiz. Não tinha. Para ter uma ideia, Rondon passou 51 anos, 7 meses e 11 dias servindo o exército. Nunca tirou férias, porque ele gostava do que ele fazia. Numa expedição dessa que vocês viram agora há pouco, da linha telegráfica, o cara, para ter a missão, ele recebeu a missão de interligar o centro-oeste com o norte, através do telégrafo. Agora, para isso, ele tinha que trazer o telégrafo até Santo Antônio. Então, imagine que naquela época, 1907, isso aqui era fechado. Só floresta, não tinha... A viva alma que existia aqui eram os indígenas. Rondon, então, ele vem com o seu grupo, um grupo faz o levantamento, a topografia, passa-se a corda, a linha, e aí começa a fazer um grupo, o outro grupo vem derrubando a floresta, jogando o mato para o lado. Um outro grupo vinha furando os buracos, de tantos metros, de 100 metros para um buraco, que eram passadas, né? Passadas. Um outro grupo vinha esticando o fio. O trabalho rendia, porque no primeiro acampamento eu tinha um líder, o segundo acampamento eu tinha um outro, e assim por diante. Então Rondon comandava tudo. Olha só, e isso dentro da floresta, senhores. Tu sabe o que é caminhar uma floresta fechada, não sabendo que hora, que dia tu vai voltar? Quando vai voltar? A expedição era assim. Então Rondon, tá para nascer um outro que vai igualar os seus feitos. Aula 17.2, aquela revisão de 5 minutos, olha só. Então, na aula, eu falei sobre as expedições. A de 1907, a de 1908 e a de 1909. Houve um levantamento feito dos trechos entre Cuiabá e o Rio Juruena. Já era bem famoso naquela época, esse rio. Efetuaram aí um total de 1.782 quilômetros de reconhecimento. Águas termais, geologia, constituição do solo, antropologia, arqueologia, história e geografia. Era um grupo. E tudo isso era registrado nas suas cadernetas. Olha lá. A expedição de 1908 faz um reconhecimento de 1.653 quilômetros, já tendo varado aí o inóspito trecho da Serra do Norte. Então, o primeiro é de Cuiabá ao Juruena. Segundo, do Juruena à Serra do Norte. Terceiro, Serra do Norte a Santo Antônio, do Rio Madeira. Essa segunda aqui é entre o Juruena e a Serra do Norte. Professor, esses nomes surgiram como? Rondon que dava.
A Serra do Norte, então, mais ao norte, tinha essas... Inclusive, o nome dos acampamentos, as vilas. Aldeia Queimada é o nome de uma vila, porque quando eles chegaram lá, a aldeia estava queimada, talvez os índios queimaram para ir embora. Tem toda uma leitura. E aí, imagine você estar no mato, fazendo derrubada. É tipo sendo mateiro. Aquelas pessoas que prestam serviço para os leões aí. Eu tenho que arrumar homens quebra-macho, que não foge de trabalho. Aí os caras vão para lá, colocam todo o equipamento, botina, calça, chapéu, camisa muito comprida. E o cara é bom de teçado. O cara é bom de... Hoje não, hoje tem motosserra, hoje tem roçadeira. Mas antes, era no machado. A expedição de 1909 foram efetuadas aí, 2.232 km de reconhecimento. E acabaram varando em Santo Antônio. Da Serra do Norte até Santo Antônio. Olha aí. Levantamento feito entre a Serra do Norte até o caudaloso Rio Madeira, como eles falavam. Professor, é a primeira vez que o Rondon chega no Rio Madeira? Sim. Porque até então, ele não veio sozinho. Até aqui em Santo Antônio. Já existia Santo Antônio, essa região. A vila começa em 1917. E aí, quando chega a Madeira Mamoré, né? Aquela região lá já tinha iniciado, inclusive, a Estrada de Ferro. Rondon ele não veio de barco por Manaus, até aqui, olhou e tal. Não. Ele veio agora. E depois virá outras vezes. A destruição da linha. Muitos consideravam a linha telegráfica como uma despesa inútil. Em 1931, o ministro da Aviação e Obras Públicas, José Américo de Almeida, ele vai ser aconselhado pelo capitão Luiz Ferreira para não destruir ou arrancar a linha telegráfica. Rondon, depois de ter cortado toda uma região que Roquete Pinto, sugeriu, em 1915, chamasse de Terras de Rondon. E não é à toa que em 56 muda o nome de Território Federal do Guaporé para Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Rondon. Fechou? Vem para mim. Só que agora eu te deixo com a atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção contigo. Vamos lá. Então, partimos para a primeira questão. Joga no quadro. O que diz aí? Questão de número 1. O oficial do Corpo de Engenharia Militar, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar a linha telegráfica, fazendo levantamento e determinação geográfica, estudo das riquezas minerais, constituição do solo, clima, florestas e rios. Tendo como pontos extremos duas grandes regiões da Amazônia. De quais regiões estamos falando? A. Rondônia e Amazonas. B. Amazonas e Guaporé. C. Mato Grosso e Guaporé. D. Rondônia e Santo Antônio. E letra E. Mato Grosso e Amazonas. Dependendo de como você vai analisar essa questão, aluno, tu poderá achar que... É bom você se situar na época. Nós estamos em 1907.
Eu expliquei isso no decorrer da aula. Quando o Rondon, com a sua equipe, rasgam a floresta amazônica para interligá-la com a linha do telégrafo. Naquela época, 1907, quais foram as regiões que Rondônia interliga? A, foi Rondônia e Amazonas. B, Amazonas e Guaporé. C, Mato Grosso e Guaporé. D, Rondônia e Santo Antônio. E letra E, Mato Grosso e Amazonas. Se você marcou a letra E, está correta. Nós não tínhamos o território de Rondônia. Lembram? Eu coloquei bem aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho um espaço. De um lado eu tenho o Mato Grosso, que é a parte de cima, e aqui embaixo eu tenho o Amazonas. Aqui em cima é Santo Antônio, ó, Santo Antônio, e aqui é Cuiabá. Qual era a ideia? Trazer a linha telegráfica de Cuiabá, viu? Até Santo Antônio. E Santo Antônio ficava onde? No Amazonas. Somente no ano de 1943, devido à necessidade, e eu tenho vários outros elementos que corroboram aí. Por exemplo, a linha telegráfica, a descoberta do látex. Eu tenho aí Getúlio Vargas, a borracha, que vai ser muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, claro que Getúlio, ao ir para Manaus, dá uma passada aqui em Santo Antônio, em Porto Velho. Ele é convidado para Luiz Ferreira. E quando ele chega aqui, ele percebe, e no ano de 1953 é criado o Território Federal do Guaporé. Então, esse território vai ser parte de terra do Mato Grosso e parte de terra do Amazonas. Aqui estava Território Federal do Guaporé. Foi isso. Então, o nosso estado se formou dessa junção. Amazonas e Mato Grosso. Questão 2. A expedição de 1907 levantou um trecho de aproximadamente 1782 de reconhecimento. Entre eles, qual foi o trecho em si? Letra A, foi de Cochipó a Cuiabá. Letra B, foi de Cuiabá a Santo Antônio. Letra maiúscula. Letra C, foi de Cáceres a Vilhena. Letra D, foi de Cuiabá ao Rio Juruena. Ou letra E, foi de Cuiabá a Cacoal. Vou te falar, se você não prestou atenção na aula, não vai me responder. Porque isso aí é técnica, tem que saber. Tem que saber. E aí? A expedição de 1907. De repente, tu pode confundir com a de 8, a de 9. Já sabe? Quem marcou a letra D de dado está correto. A expedição de 1907 foi entre Cuiabá ao Rio Juruena. A de 1908 é diferente. A de 1909 também é diferente. Fechou? Próxima questão. Questão 3. A expedição de... Olha, eu falei agora há pouco. A expedição de 1908 efetuou um reconhecimento de 1.653 quilômetros, tendo varado o inóspito trecho, inóspito, perigoso, né? Qual foi o trecho? Entre Santo Antônio e Cuiabá? Entre Juruena e a Serra do Norte? Entre Vilhena e Porto Velho?
Entre Porto Velho e Iabunã? Ou foi entre Iabunã e o Acre? Vocês sabem que em Iabunã nós temos a maior reta do mundo. São 36 km de linha reta. Mas e aí? 1908. Foram 1.653 km de reconhecimento. De qual ponto a que ponto? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá. Se você marcou a letra B, Juruena e Serra do Norte, está correta. Lembra que a de 1907 foi entre Cuiabá a Juruena. A de 1908 é de Juruena a Serra do Norte. E a de 1907, aí de 9, né? Já é outros 500. Partimos para a questão 4. Foi a mais famosa de todas as expedições, com 2.232 km de reconhecimento. É incrível variação pelas florestas intrínsecas da Amazônia. Saída da Serra do Norte até o caudaloso Madeira. Estamos nos referindo a qual expedição? Letra A, expedição de 1907. Letra B, expedição de 1908. Letra C, expedição de 1909. Letra D, expedição de 1910. Ou a letra E, expedição de 1911. E aí? Já sabe, aluno? Se você não souber essa questão, vai ter que assistir a nossa aula novamente. Certinho? Vamos lá? Resposta correta, então, vai ser a letra A. Olha aí, 1909. A mais famosa de todas as expedições é essa, que aconteceu em 1909, com 2.232 quilômetros de reconhecimento. Quando fala assim reconhecimento, é estudos, tá, aluno? Reconhecimento são estudos na geologia, antropologia, arqueologia, geografia, na história, águas termais, enfim, em todos aqueles itens que eu abordei durante a aula. Não era só derrubar a mata, ficar o pote e esticar fio. Não. Era também fazer o estudo de todo o contexto. Fechou? Infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.